noite a todos. Está no ar pela Top Web TV, mais um programa Conversa Afora. Hoje com um tema muito especial e importante. Eu estou recebendo aqui a Bruna Moro, que vai falar sobre desafios dos jovens no mercado de trabalho. Ela é coach vocacional, tá? E ela vai explicar para nós por que o jovem hoje em dia tem essa dúvida, por que desiste de uma faculdade, por que tem dificuldade de encontrar um emprego, ok? Então conto com a sua audiência, daqui a um pouquinho a gente volta. Nada melhor do que uma conversa, sobretudo com gente que tenha algo a dizer, experiências a contar, coisas divertidas, falas que alegram. Por isso, todo o meu entusiasmo para um programa Conversa Fora. Quem sabe um dia a gente não conversa também e enriquece um ao outro. Um abraço. Ok, pessoal, estamos de volta aqui com o programa da Conversa Fora pela Top Web TV. Hoje recebendo aqui ao vivo no nosso estúdio Bruna Moro, e ela que é coach vocacional, e ela trouxe um tema muito importante para a gente pensar aqui. Até me cativa, Bruna, vou até abrir aqui essa nossa fala, por conta de ser um tema que me atrai, por conta de ser, querendo ou não, ter um pouco de filosofia, né? Porque a gente fala da pessoa escolher, de ter dúvidas e então gerar angústia. É um tema que me atrai por conta da filosofia que eu estudo. E, querendo ou não, os jovens de hoje em dia têm um desafio muito grande, porque é escolher uma profissão, é saber qual faculdade vai estudar, mas tudo isso você vai contar para nós através da sua formação. Então, conta para nós a sua formação e o que é coach vocacional, o que trata essa profissão. Certo. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que estão assistindo. Eu agradeço vocês o convite por estar aqui hoje. Então, eu sou formada em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina e antes mesmo de ser formada eu já comecei a lecionar e me encontrei lecionando. Só que antes da Geografia eu passei por outras duas faculdades. Foi uma questão que a gente vai falar hoje do que é essa oportunidade. Então, as dúvidas que são geradas hoje na cabeça de muitos jovens eu passei, porque eu sabia que eu gostava da área de humanas. Mas até então a gente pegava naquela época o livrinho da UFSC e via quais eram os cursos, mais ou menos como que era. Acho que vou fazer esse. E comecei fazendo Ciências Sociais, fiz 3 semestres. No meio do semestre eu disse, não é isso que eu me vejo fazendo o resto da vida, tranquei. Ciências Sociais. Ciências Sociais. Certo. Comecei também Publicidade e Propaganda, por uma questão financeira. Eu tive que parar, que é algo que hoje os jovens passam muito por isso, por mais que tenha programas do governo, tudo, né? E era uma área que me atraía muito, a parte de jornalismo, de publicidade e propaganda. E daí eu me vi numa encruzilhada na UFSC, porque, poxa, eu preciso fazer algo. E ali eu fui encontrando na geografia uma paixão, porque eu já tenho na família pessoas formadas também na área, minha mãe e tudo. E daí quando eu comecei a lecionar geografia, eu me encontrei ali. Só que passou alguns anos, eu já leciono há 10 anos, certo. Eu conheci a neurociência, me apaixonei por ela, e eu li os livros e levava para os alunos assim, dicas de estudo, de o que vocês devem fazer para isso e aquilo, e eu percebi que eu podia ajudar eles com algo a mais. Foi onde eu procurei a formação de coach, daí eu fiz uma formação de coach, professional coach pela IA Performa, em São Paulo. Em seguida, já fiz pelo Instituto do Maurício Sampaio o coach vocacional. E é algo fantástico. Quem não conhece o que é coach vocacional, é uma metodologia multidisciplinar. Porque ali tu vai trabalhar filosofia, tu vai trabalhar sociologia, psicologia, questão das relações sociais, a neurociência. Então, a gente utiliza de técnicas e ferramentas para ajudar o coach, que é o nosso cliente, a gestão de emoções, a potencializar resultados, a encontrar habilidades, a descobrir potências que ele muitas vezes achava que não tinha por alguns motivos. Então, tu consegue trabalhar com ele de uma maneira diferente, não induzindo, porque é ele que vai se descobrindo e vai achando as respostas. E no coach vocacional, o bacana é o quê? Tu ajuda o jovem ou adolescente a potencializar talentos
competências, habilidades e traz para ele também o senso de responsabilidade, que é muito preciso hoje em dia. E isso faz com que, dentro da escolha da carreira profissional, ajude ele a encontrar a vocação. Porque na metodologia que eu trabalho, eu utilizo 4 linhas nessa metodologia, que é o autoconhecimento, planejamento e ação, pesquisa e autoavaliação. E dentro desses 4 pilares, a gente trabalha com o coach, com o jovem, com o adolescente, e ele ali vai tirando as suas dúvidas, vai encontrando as respostas que precisa para a questão profissional. E a pergunta é, quando esse jovem procura você e quanto tempo ele tem que fazer esse processo para ele se autoconhecimento? Certo. O processo do coach vocacional, como do coach normal, é uma vez por semana, é o indicado, são geralmente 10 sessões. Pode passar 12, 13 sessões, mas o usual são 10 sessões de 1 a 1h30. E no final dessas 10 sessões, ele provavelmente já deve saber qual caminho deve seguir. Isso. Geralmente, lá pela 8ª sessão, 80% das dúvidas já foram sanadas. As 2 últimas sessões é uma autoavaliação, vendo todo o planejamento que ele teve, quais são as metas que ele já atingiu. É muito bacana ver a evolução. E você acha que seria interessante cada jovem que hoje sai do ensino médio procurar ser uma coach, uma vocação como você, uma profissional como você, e tentar se descobrir no mercado de tantas profissões, de tantas faculdades, e ele naquela de não saber para onde eu vou, qual escolha eu vou fazer, que muitas vezes a gente estava comentando, ele escolhe uma profissão, Sim. daqui a pouco ele desiste dessa profissão, ou ele de repente se forma, mas não se encontra naquela profissão, não gosta daquilo que faz. Então você acha que se ele pudesse fazer isso antes, colaboraria muito com todo esse processo? Com certeza. Eu acredito assim que se as escolas de ensino médio investirem nisso, no coaching vocacional, né, trabalhar na escola ou o próprio aluno por conta procurar, tem que entender que é um investimento, não é um gasto, porque educação e investimento em você não tem dinheiro que pague. Sim. Então, tu investir num coaching vocacional é tu tirar dúvidas que poderiam surgir daqui 4, 5 anos depois de formado. Então, é uma questão de você vai ali potencializar o máximo que tu pode teu e vai buscar ali mecanismos que mostram o caminho que tu vai seguir e se é o melhor caminho ou não. Então, tanto a faculdade também poderia diminuir muito seus gastos fixos se, vamos supor, num primeiro semestre já ele tivesse orientação vocacional dentro da faculdade. Por que eu digo isso? Até um projeto pessoal meu que eu quero levar para frente. Se a faculdade tem orientação vocacional lá dentro, você entrou na faculdade, começou a administração, viu que não era o que queria. Ao invés de a universidade te perder como aluno, ele pode te orientar e tu pode pedir uma transferência para um outro curso ali dentro, depois de toda a orientação vocacional. Então eu acredito que é uma tendência cada vez maior o coaching vocacional e que as pessoas têm que entender que não é um gasto. É um investimento, porque é pro resto da vida. E nós estávamos falando no início do programa da angústia, né? Acho que talvez um dos sentimentos mais ruins do ser humano é sentir angústia, é sentir dúvida, é não saber para onde eu vou, o que eu faço, por que eu não faço, caso ou não caso, estudo ou não estudo, trabalho ou não trabalho. As dúvidas que nós vamos carregando pela vida nos consomem, Sim. nos desgasta, pode até gerar depressão, ansiedade. Então essas doenças hoje do cotidiano, que é muito comum, se devem muitas vezes por conta de escolher. E essa questão que você falou do coaching passa por um processo de autoconhecimento. Né? Com certeza. Porque o jovem hoje, ele encontra muitas barreiras na hora da escolha profissional. E daí entra no que tu falou agora, porque uma das barreiras pode ser a questão financeira, porque a gente vive hoje o mundo em crise, como a gente havia comentado. Então, essa questão financeira, por mais que eu saiba, eu tenho certeza que eu tenho aptidão para uma determinada profissão, às vezes eu não tenho condições de pagar e não passei numa universidade pública, então eu vou fazer o curso que der. Então, já entro sabendo que eu vou sair frustrado, né? Sim. Uma outra dificuldade que a gente pode encontrar é a influência externa que o jovem acaba tendo. Porque vem essa pressão. Ele está ali, numa fase que ele está terminando de formar o seu caráter pessoal, toda a questão de que vai envolver ele futuramente socialmente. Aí, de repente, ele descobre que com 17, 18 anos ele é obrigado a saber o que vai fazer pelo resto da vida. Aí vem
os colegas da escola, aquele curso é legal e tal. Vem a influência da família, que isso pega bastante, por quê? Porque eu vejo muitos casos de pais que se realizam nos filhos. Tentam se realizar nos filhos. Também tem essa questão. Aí o pai não foi aquela profissão e ele usa desde a infância a cabeça do filho, olha, é isso que tu vai fazer. É verdade. E daí o filho vai lá e faz, não porque ele quer, é porque o pai ou a mãe queriam fazer aquilo, né? Então isso acaba se tornando também frustrante para o filho. Ou, vamos supor outra ocasião, sou de uma família de advogados que tem um escritório, segue uma linha, meu bisavô, meu avô, meu pai, todos eram. O que eu já vou incutir como tradição, cultura? Tenho que ser advogado para seguir em frente. E se eu não quero no meu íntimo, aquilo vai trabalhar com o subconsciente do adolescente, do jovem, de uma maneira drástica. E nós estávamos comentando, né, não tenho dados aqui para passar, mas a gente estava comentando, e você concorda comigo, que o índice de suicídio entre os jovens, tanto no Brasil, isso é um dado por 100 mil habitantes, inclusive na Ásia e também na Europa, é muito alto, justamente por essa cobrança que pode ser por uma questão familiar, essa questão de escolher, se descobrir, e aí se arrisca. A gente vê hoje, a gente estava comentando sobre crise, por conta de uma crise política que está acontecendo no país hoje, muita gente pensa assim, não vou mais morar no Brasil, vou morar fora, achando que morar fora vai ser melhor que aqui, achando que o emprego lá está melhor que aqui, e nós estávamos comentando que também tem desemprego. Sim. O desemprego hoje em dia ele é quase mundial, né? Sim. Então é um sistema que anda escala em crise, global. é escala global, que as pessoas estão envelhecendo, a população aumentando, ainda não se encontrou um sistema para dar emprego para todos. Então, olha, é muita coisa para se pensar, e eu acho quanto é importante essa sua profissão. Sim, porque vamos pensar assim, essas incertezas futuras, vamos colocar no lugar do jovem. Hoje ele pode pensar assim, eu quero vou usar direito. Vou sempre usar direito aqui como exemplo para ninguém pensar que vou fazer direito. Quantas incertezas pode surgir, brotar na cabeça dele a ponto de ele desistir? Mas quantos advogados se formam por ano? Quantas faculdades tem de direito? Será que eu vou passar na prova da UB? Mas será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou ter que abrir o escritório? Será que eu vou conseguir manter? Será? E essas dúvidas todas vão gerar ansiedade, que a gente sabe que é uma doença psicossomática. Sim. E que muitas vezes pode ser que nem vá acontecer, mas a pessoa pensou tantos questionamentos ali surgiram, que ele acaba desistindo de fazer por dúvidas de futuro, de um futuro incerto, né? E tem também a questão de desconhecer a realidade. Que nem tu comentou. Às vezes a pessoa pensa assim, o caminho é sair do Brasil. Sim. Tá, mas e aí? Qual é a profissão que tu queres seguir? Lá fora, como que é o mercado de trabalho? Como que vai ser tua colocação profissional? Porque para gente trabalhar fora e aqui no Brasil tu vai precisar de uma segunda língua. Sim. Ser fluente, né? Pelo menos em inglês. A incerteza também gera na questão de vou escolher uma profissão, mas eu desconheço o cotidiano daquela profissão, que é trabalhado no coach, isso, a questão da pesquisa. Tu conhece a grade curricular do curso que tu quer seguir? Porque às vezes eu quero fazer nutrição, mas eu não tenho noção de todos os conteúdos que vai ter nutrição. Ou às vezes eu quero fazer administração, mas não me dou bem em matemática e acho que a administração vai ser mais conteudista. Sim. Chega lá e vê uma grade completamente diferente. Então, com o processo de coach, tu leva o coach a fazer esse tipo de pesquisa, tu leva ele até um profissional que ele busca para ele entender o cotidiano, porque daí vai naquela parte, eu me formei, comecei a trabalhar, e aí? Mas você não acha que o brasileiro é um pouco preconceituoso, ou até mesmo dificuldade de quebrar paradigmas? Por exemplo, quando a gente fala de alguém procurar um psicólogo, ele... não vou procurar um psicólogo. Ao procurar um coaching, para de repente ter essa vocação, e ele tem aquela barreira, será que mesmo que eu preciso? E de repente ele não entende, né? Sim, até porque o coaching ainda é novo no Brasil, né? No Brasil. Ele é bastante já utilizado nos países desenvolvidos, mas aqui no Brasil o pessoal ainda tem um pé atrás, né, com relação a falar em coach. A pessoa tem que entender que coach não é uma terapia, não é um aconselhamento, não é uma mentoria, porque todo profissional bom de coach, ele não vai aconselhar o coach. Ele vai utilizar as técnicas e as ferramentas para que ele encontre as respostas. Por quê? Porque no coach a gente tem uma premissa básica que é não julgar. Eu não vou julgar
o teu problema, porque pode ser pequeno a minha visão, mas ele está te atrapalhando muito na vida. Então, a partir de não ter julgamento, eu consigo abertamente conversar e com perguntas e com questões fazer a pessoa se encontrar. Ela vai se abrir e com as respostas ela vai... Coisas que já aconteceram, tipo, eu não acredito que tu fez eu responder isso. Eu não acredito que eu admiti que eu sou assim. Então, eu não disse isso para a pessoa porque eu não conheço ela. E não são perguntas que vão induzir, são perguntas que levam ela a abrir esse leque. É muito interessante. Nós temos um dado, e a produção pode colocar, sobre a questão de desistências dos jovens na faculdade. Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha nesse dado. Cerca de 900 mil estudantes abandonam a faculdade antes de se formar. O estudo mostra que nos últimos 10 anos a evasão universitária brasileira manteve uma média de 21% em São Paulo, é o estado onde tem maior taxa, né? Então, o que você podia comentar sobre isso? Então, é um número alto. Por mais que ele se mantenha estável, se tu for calcular financeiramente, é um prejuízo muito grande, porque 900 a 1 milhão de pessoas por ano desistindo do curso, isso vai gerar o quê? Perda. Perda para quem? Tem primeiramente perda para os pais. Não que seja uma questão de prioridade, né? Sim, porque começou a financeiramente pagar alguma coisa que parou, né? Isso. Então, vai ter perda para os pais. Por quê? Porque ele investiu naquele filho. E não é um investir só na questão financeira. É a questão do tempo, da expectativa que ele teve. Então, aquilo foi abaixo, foi perdido. O próprio jovem vai ser o que mais perde. Por quê? E ele perde muito na questão emocional. Porque ele começa a fazer uma faculdade, ele vê lá no meio que ele não se encaixa nela. Se ele não estiver bem emocionalmente, ele vai se sentir frustrado, ele pode entrar num quadro de depressão, vai achar que é incapaz. Isso vai começar a criar crenças limitantes ao redor daquela situação que vão impedir que ele vá para frente. E também quem pode perder com isso? A própria universidade. Por quê? Vamos imaginar que uma universidade começa o ano com 50 alunos num curso. Ele vai contratar professor para 50 alunos, ele vai gastar material para 50 alunos, toda a estrutura de setor, e chega ali no meio do ano, 10 alunos desistem. A universidade perde, e muito, porque tem um dado que diz que para cada aluno que entra na universidade, essa universidade investe cerca de 10 mil reais por cada aluno. Então, se são 900 mil alunos que desistem no ano, olha o quanto dinheiro é perdido, né? E perde uma empresa também. Por quê? Me formei, entrei na empresa. Quando uma empresa contrata um jovem recém-formado, ela tem que entender que a empresa está ali acreditando nele, dando um voto de confiança e esperando algo a mais dele. Aí ele entra na rotina de trabalho e de repente vê que não é aquilo que ele gosta. E ele pega e desiste daquele emprego. A empresa perde porque ela investiu também no empregado. Então acaba sendo uma influência para vários lados, não é só o jovem que perde. Não, realmente é muito complicado. Você está falando da neurociência, que também é uma formação sua. O jovem de hoje pensa mais do que o jovem de 50 anos atrás? Olha, antigamente diziam que a doença do século era a depressão, né? Hoje os especialistas já indicam que a doença do século é a ansiedade e a síndrome do pensamento acelerado. Ah, sim, que é Augusto Cury, né? Justamente. Porque tu tá aqui, mas tu tá pensando em outra coisa, porque a gente vive hoje num mundo globalizado. E a parte de informação é tudo no estalo de um dedo, né? Muito mais rápido. Vocês já estão conversando com um antropólogo que está dizendo o cérebro de 200 mil anos atrás do Homo sapiens ainda não mudou. Característica dele, biologicamente. Sim, né? Mas a quantidade de informações que ele recebe diariamente é muito grande. Então, a questão de ter foco hoje é o maior desafio para o jovem. Por quê? Porque ele está o tempo inteiro conectado. E, de repente, ele acaba perdendo o tempo que ele podia estar fazendo outra coisa por estar conectado na rede social. E isso vai gerar também o quê? Uma geração ansiosa e frustrada porque ela busca resultado rápido. O imediatismo, né? Porque ele quer tudo muito rápido, ele já tem tudo muito rápido na mão. Então a questão de responsabilidade de eu faço, eu tenho que ir atrás, não surge, porque ele recebe tudo muito pronto. Então, entrei no emprego, eu quero ser rápido promovido, eu quero rápido ter ascensão profissional, eu quero rápido ganhar bastante dinheiro, quando esse é o motivo dele. E ele não consegue. Aí isso torna uma pessoa frustrada. Isso daí vai influenciar muito, né? E sem falar que nós vivemos numa sociedade capitalista
que por trás de tudo isso ainda tem a ideia de ser feliz, né? Você tem que conciliar tudo isso aí e ainda ser feliz. E a busca da felicidade, ela é assim, é tudo, né? Você acha, por exemplo, que vai ser mais feliz morando em Roma, em Paris, na África, no Egito, e você fica imaginando, mas se eu estiver lá, eu vou ser feliz. O problema é que aí, entrando na filosofia, entrando um pouco na questão do desejo, né, que Aristóteles falava que ou você é mestre dos seus desejos, ou escravo dele, e a partir do momento que você deixa ele te escravizar, você fica imaginando, poxa, mas eu vou ser feliz lá em Roma. Mas quando eu chegar em Roma, engraçado que quando você chega na cidade, a graça do ambiente perde, né? Você acabou de chegar em Roma, você contemplou a natureza, os monumentos e tal, tirou foto, aquilo já virou uma coisa comum para você. Não era, porque a gente gera muita expectativa sobre aquilo que nós vamos fazer. Sim. Aí vem até, a gente pode pensar assim, a pergunta é, quem é você ou o que é você? Sim. Porque daí a gente vai para o que é você, né? Eu sou alguém que mora em Roma, eu sou alguém que tem um carro, eu sou alguém que sou formado em tal coisa. E vai buscar a felicidade no material. Sim. Que é algo que não vai suprir a necessidade dele. E sem falar que ele está em Roma, ele não tem uma realidade de um romano ou de um italiano morando ali. Ele volta para a realidade dele, ele vem para um país onde tem criminalidade, onde tem dificuldade, mas o mundo dele não era aquele. Aquele foi só um passeio, uma degustação. Então você percebe que essa falsidade de criar felicidade, onde não... É porque a gente vive num mundo consumista. Sim, Então esse mundo consumista, o sonho americano de viver é o quê? Tenha mais, viaje mais, desfrute mais, mas não é o desfrutar de valores, de princípios, Sim. que vai tornar a pessoa um profissional realizado ou uma pessoa feliz plenamente. Sim. É uma questão mais material. Material. E a gente vê que quantas pessoas ricas hoje cometem suicídio? Quantas pessoas que são grandes empresários ou que têm uma vida muito boa e são depressivos? Também. Não estou julgando eles porque depressão é uma doença, mas quando tu vai conversar com alguém assim, tu vê que é um vazio. Por quê? Porque eles não têm um propósito de vida. Não tem um propósito de vida. E não se conhece, né? E como a gente estava comentando, é todo um emaranhado de situações onde eu vou fazer o seguinte... O papo está muito bom, mas eu vou deixar isso aqui para o próximo, depois do intervalo. Eu vou questionar a Bruna sobre essa questão da longevidade, aonde os jovens hoje, que nós estamos comentando, hoje com 40 anos está morando com os pais, 30, 40 anos morando com os pais. Então são adolescentes que os pais estão criando dentro de casa. Eu vou deixar a Bruna comentar isso aí, porque a gente conversou antes no programa, e eu achei interessante ela trazer esse dado para você, tá bom? É rapidinho, depois do intervalo a gente volta. Fundada em 2010 na cidade de Palhoça, Santa Catarina, com o objetivo de fortalecer a comunicação e interação de sua empresa com seus clientes. A mídia indoor é um meio de comunicação utilizado dentro de estabelecimentos e é a ferramenta para seu negócio atingir maior visibilidade, aproximar sua empresa de seus clientes e fixar sua marca. Sua missão é proporcionar à sociedade uma forma alternativa de comunicação e entretenimento, produzir mídias digitais e oferecer espaços publicitários, promovendo soluções diferenciadas com tecnologia e qualidade, visando a satisfação do nosso consumidor. Top Mídia TV, desde 2010, transformando momentos. A Papelaria Palhoça foi criada na década de 70 pelos grandes amantes e investidores palhocenses, Dona Délcia e seu Ari Silveira. Hoje em dia, sua filha Leila e seu neto Guilherme administram o seu legado. A empresa é a mais completa no ramo de papelaria, brinquedos e materiais esportivos da região. A educação dá suporte aos sonhos, constrói um mundo melhor e mais igualitário. Venha para a Papelaria Palhoça. A Alvorada Natural é uma empresa especializada na distribuição de produtos alimentícios saudáveis, com foco na linha sem glúten, sem lactose, sem açúcar e orgânicos. Também dispõe de produtos orientais, bebidas, encapsulados e produtos de higiene com base natural. A empresa nasceu em 2011 com o objetivo de selecionar as marcas que produzissem os melhores produtos.
com qualidade e confiança e ainda atendessem à necessidade do público que busca um estilo de vida saudável. Sua missão é distribuir produtos alimentícios ideais para o comércio de varejo que sempre contribuam com a qualidade de vida dos consumidores. Santa Clarita é uma cidade californiana famosa por seus vários parques e programas públicos que visam a qualidade. Ok, está de volta aqui pela Top Web TV, mais um programa Conversa Fora, onde eu estou entrevistando Bruna Moro, que está falando hoje sobre coach vocacional e as escolhas que os jovens têm que fazer na vida com relação à profissão, à cidade que vão morar. E a gente estava comentando antes do intervalo que existe, né, Bruna, a geração neném. Explica para nós o que é a geração neném. Então, hoje a gente tem uma geração de neném, né? Neném, né? Que na filosofia a gente conhece que é aquela geração que nem trabalha e nem estuda. Porque, como você havia comentado, são pessoas que não conseguem se encontrar, se encaixar profissionalmente, até porque não tem o mínimo de requisitos pedido, às vezes, para um determinado emprego, e daí eles não conseguem o emprego porque não são capacitados para ele, mas também não sabem que profissão seguir. E acabam tendo como uma boa vida estar em casa com os pais, porque os pais ainda os sustentam. Então é aquela coisa de que eu tenho um filho com 40 anos dentro de casa, sendo sustentado por pai e mãe, porque ele nem trabalha, ele nem estuda, ele fica num vácuo que a gente pode ver da população brasileira, porque ele não consegue se encaixar. Ele não é nem população economicamente ativa, nem população economicamente inativa. Ele está ali numa dúvida tão grande, e também a gente pode pensar que é a falta de proatividade. Porque como é uma geração hoje, a gente tem uma geração Y e Z muito imediatista, eles esperam, alguns podem acabar esperando muitas vezes o sucesso cair do céu. O emprego cair do céu, a profissão cair do céu. Não tem a proatividade dele, não tem aquela coisa de que eu preciso fazer, para eu fazer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquilo outro, que cai dentro da questão de planejamento. Que um jovem, muitas vezes, com a idade que ele tem, ali de 17, 18 anos, ele não tem nem maturidade para chegar e, então eu tenho que estabelecer um planejamento. Dentro desse planejamento eu tenho que ter metas, a pequeno, médio, curto e longo prazo. Porque o que a gente encontra no coach vocacional de muito erro? O jovem ele coloca como objetivo passar no vestibular. Aí ele passa no vestibular, aí ele perde o objetivo dele dentro da faculdade. Qual era o objetivo que eu tinha? Não, passar no vestibular é uma meta. Terminar a faculdade é uma meta. O teu objetivo é quem tu vai ser lá na frente, como pessoa, como profissional. E daí, se tu não tens essa maturidade, não tens esse acompanhamento, aí tu vira um neném. E o detalhe, eu tenho percebido bastante, não sei se você concorda comigo, você falou da faculdade, e nós falamos também ali da desistência, mas prestando bem atenção, o jovem, quando começa a estudar, ele sabe que um processo de uma faculdade demora no mínimo 4 anos. Sim. Então é 4 anos que eu tenho que estudar. Parece que ele não se dá conta dessa temporalidade, porque quando ele está fazendo faculdade, ele joga isso como status. Eu estou na faculdade. E parece que quando ele fala para o colega que ele já está na faculdade, dá a impressão que ele fala com tanto entusiasmo, que parece que ele já se formou, que ele já está trabalhando, que ele já é um formado. Ele é só um estudante. Entendeu? Sim. E aquilo parece que quando vai perdendo o encanto, ele também perde o encanto com ele mesmo e desiste. É aquilo que eu te falei, ele colocou como objetivo o quê? Entrar na faculdade. Entrar na faculdade. Entrei na faculdade. Hashtag passei no vestibular. E aí começa a falar para todo mundo, entrou na faculdade, entrou na faculdade, entrou na faculdade. E aí, o que tu vai fazer dentro dela? Tá. Você é um estudante, um acadêmico. E aí? Porque às vezes o acadêmico ele não percebe que aqueles 4 anos ele tem que aproveitar muito bem. Porque quem sabe dentro de uma vida ali universitária, tu tem que correr atrás de uma bolsa, de uma pesquisa científica, te cola num professor para tentar um mestrado depois, porque não é só a faculdade em si que vai te formar como um bom profissional. Sim, hoje em dia principalmente, né? Hoje em dia principalmente, a gente sabe, por exemplo, na área docente, eu me formei em geografia. Quando eu saí da faculdade, eu não sabia dar aula de geografia. Não é a faculdade que te ensina a trabalhar. Ela te dá toda a base teórica e um pouco da prática. Sim. Mas ali dentro, tu tem que buscar o máximo possível dela. Agora, se o meu objetivo era só passar, hashtag passei no vestibular e acabou. Não tenho mais
intenção para frente, né? Então, é justamente o que eu estou comentando. Essa temporalidade eu inserido no tempo que está fazendo toda a diferença entre as minhas escolhas. Sim. Né? E eu acabo fazendo propaganda, o marketing de uma coisa assim que, se a gente for olhar bem, a gente tem que até achar engraçado. Falar, nossa, sinceramente, uma pessoa assim que não está raciocinando com coerência. Eu estou fazendo faculdade, eu estou cursando, mas ainda tenho que concluir a profissão. E como você falou, hoje eu termino a faculdade, tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado, eu tenho tanta coisa para me aperfeiçoar. Sim. E nós estávamos comentando também daquela coisa da gente falar de crise no país, procurar emprego lá fora. Mas quando eu chego lá fora, eu vou encontrar com outros desempregados muito mais capacitados do que eu. Primeiro porque eu já falo um segundo, terceiro idioma. Tá? O nível da faculdade lá fora é diferente da nossa. Eu vou chegar lá preparado para fazer o quê? É, porque hoje não basta tu ser formado. Hoje tu tem que ter um diferencial. E esse diferencial não é eu trabalho em tal lugar, eu moro em tal lugar. Esse diferencial é você. Então, como profissional, que diferencial que tu vai trazer para a minha empresa? Eu estava vendo esses dias um economista mexicano, estava falando na Globo News, e ele estava comentando da preocupação dele da avalanche de certificados e diplomas que o mundo está distribuindo. Todo mundo quer formar, todo mundo vai ter certificado. Mas aonde naquele universo de diplomas que vamos ter por aí, encontraremos o capacitado, o competente? Ou tu é só mais um, né? Eu sou mais um no meio de, sabe, é um estádio de futebol onde todos são torcedores. Quem que é o melhor ali no meio? Por isso que hoje o jovem ele tem que entender que ele entra, indiferente do ramo que ele for seguir, ele tem que ter muita questão de empreendedorismo. Porque é empreender dentro da sua profissão. O que eu posso inovar? O que eu posso buscar de melhor? Porque a gente também estava comentando, lembra a gama de profissões que tem? Gente, tem mais de 200 profissões... Para escolher. Para te escolher tranquilo. Quando fala engenharia, pela tradição, a gente já pensa em engenharia civil. Sim. Mas tem mais de 30 tipos de engenharia. E dentro dela, tu pode ali trabalhar coisas que muitas vezes as pessoas nem imaginam que uma engenharia de energia vai fazer e outras coisas mais. Então, sem falar nas mudanças tecnológicas que estão surgindo. Com certeza. Que são inovadoras, que eu preciso estar preparado para esse mundo que está vindo aí. Então, é muito conhecimento, como você mesmo falou, que gera ansiedade. E eu acho que é incrível como essa sua profissão ainda não é a profissão que, poxa, descobri. Porque ela é tudo. Entendeu? Porque a partir dela eu posso cortar um caminho enorme de sofrimento, de angústia, de escolhas que eu vou fazer que não vão dar certo. Com certeza, Sérgio. Se a gente for pensar, se as grandes organizações utilizassem, que já é utilizado nas empresas, o coach é mais utilizado em empresa, né? Fora mesmo do país, cada empresa tem um coach. Mas se aqui fosse usado mais isso também, o quanto ia ajudar? Por quê? Porque o empregador hoje, ele é da geração X. E o seu empregado está vindo de uma geração e com uma mente completamente diferente. Então, serve ali um coach para ajudar a colocar a meta, a visão da empresa de uma forma que vá agregar valor, que vá trazer um conforto para o empregador e para o empregado e que todo mundo sai ganhando. Sim. Então, com certeza, o coach hoje no Brasil, ele está crescendo, passos pequenos, né? Mas eu acredito que é uma carreira que é promissora e que qualquer setor da parte da educação e da economia, se tivesse essa base, se tivesse essa assistência através do coach, nós teríamos o quê? Profissionais realizados. Imagina uma sociedade que tu começa a ter profissionais que amam o que fazem e não que estão ali fazendo porque se formaram naquilo. A diferença é que ia ser a questão social, o relacionamento com o outro, o relacionamento na família, o relacionamento dentro da empresa, que é muita questão humana, né? Eu gosto de trabalhar muito essa parte do humano. Então, se a pessoa buscar o melhor dela, e é o melhor, porque hoje a gente pode entender assim, qual que é o inimigo do melhor? É o bom. Se tá bom, mantém assim, não. Tu pode ir melhor ainda, tu pode fazer muito mais. E o coach, ele entra nessa parte, trabalhando essa questão com o ser humano. Eu vou contar uma historinha para você e depois vou revelar quem é, mas no final do século XVIII, XIX, um rapaz inglês chamado Charles, o pai era médico, queria que ele fosse médico, ele estudou medicina, depois o pai, por conta de ser religioso, colocou ele na igreja, também se formou como anglicano na época, e não se descobriu, acabou brigando com o pai e se aventurou, entrou numa embarcação e saiu. Eu estou falando de Charles Darwin,
que eu estou contando a história dele, mas o que me fez lembrar agora na memória, que se ele tivesse de repente um coaching, ele não teria feito medicina, estudado a religião, sim, e teria se descoberto que foi aí um naturalista, né, reconhecido no mundo todo. Quer dizer, aí eu pergunto, como se descobriu o talento que existia nele? E podemos citar até Mozart, né? Sim. Também, desde de pequeno, já há 6 anos, aí tocando piano. Como descobriu o talento? Então, dentro do processo do coach existem algumas metodologias que vão fazer com que o jovem adolescente ele consiga identificar algumas habilidades que ele tem, ou muitas vezes uma habilidade que ele não é tão grande, mas que ele possa aprimorar, que ele vai trabalhar com ela. E a gente trabalha daí essa questão na área do planejamento e da ação. Ah, eu tenho um autoconhecimento grande ao meu respeito, porque a maior parte da sessão de coach nessas 10 é autoconhecimento. Porque se tu não te conhece, não tem como tu sair do ponto A para chegar no ponto B, que é onde tu queres ir. Então, tu tem que te conhecer muito bem. E para te conhecer bem, tu vai trabalhar, por exemplo, crenças limitantes. Que é o quê? Pessoas que acreditavam que não tinham capacidade para uma determinada coisa, porque um parente uma vez disse, ou aquela coisa que a gente muitas vezes escuta assim, um professor uma vez na escola falou que eu era burro, que eu não ia conseguir fazer aquilo, que eu nunca ia bem em matemática, por exemplo. Aí a pessoa se bloqueia em matemática e seria um ótimo administrador, mas seguiu uma outra área porque ele tornou aquela mentira como verdade no subconsciente. Então trabalha essa questão de crença, trabalha a questão de aprimorar coisas que muitas vezes ele nem sabia que tinha, porque ele vai buscar respostas no subconsciente. E a neurociência comprova isso, né? Que o nosso subconsciente ele vai buscar verdades que a gente não tinha. Porque uma coisa é tu parar hoje na frente do espelho e dizer, como eu sou incapaz, como eu sou um fracassado. O que tu está colocando na tua cabeça, né? Tu está colocando isso como verdade. Agora, se tu trabalhar dentro da neurociência e dentro do coach com ferramentas que mostram eu tenho valor, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu posso, eu quero. E a partir dali tu planeja e ação. Porque ficar no planejamento é uma coisa, né? Mas tu tem que partir para ação. E daí a gente consegue trabalhar isso com o jovem. E olha que é um trabalho bem complexo, porque existe toda a questão de cultura, né? Sim. Você estava falando agora, a minha família, a influência da família, da cultura, a tradição, isso tudo, quebrar isso tudo não é uma coisa muito simples, né? Porque eu tenho um exemplo de um livro que eu li sobre coach e aceleração de resultados, que mostra um rapaz trabalhando numa empresa, ele fazia os projetos, mas tinha a fase de apresentar o projeto para a direção da empresa, e ele não conseguia apresentar o projeto, então o colega sempre recebia fama, porque ele falava bem. E ele chegou, a empresa viu que o cara tinha capacidade, chamou o coach para trabalhar com ele. E ele viu, dentro do processo de coach, que ele tinha uma crença, porque na escola, quando ele foi apresentar um trabalho, o que um colega e um professor falaram que a apresentação dele foi muito ruim, ele nunca iria conseguir falar em público. E aquilo marcou ele da infância até o período dele profissional. E dentro do coach ele conseguiu descobrir que ele precisava fazer aula de oratória, ele começou a fazer aula de teatro, ele começou a fazer técnicas dentro do coach, e depois de alguns meses ele montou um projeto e ele disse, não, eu estou preparado. E ele foi, apresentou o projeto, e o diretor da empresa saiu para falar com o coach da empresa e disse, o que tu fez com ele? Não é o mesmo profissional que a gente tinha, é o melhor profissional que eu tenho. Então uma coisa lá da infância que ele não tinha percebido impedia ele profissionalmente de progredir. Por isso a questão é forte, né? A questão da família, dessas crenças, porque a gente não tem noção do quanto a palavra mexe com o ser humano. O quanto a palavra vai interferir muitas vezes no ser humano. Aquele pai severo, aquele pai que discrimina, você é burro, você não sabe de nada e tal, tá, na verdade, de certa forma... colocando isso na cabeça da criança. Tô tornando aquilo como verdade. Sim, a criança não conseguiu fazer, qual vai ser a primeira coisa que vai vir? Não consegui porque eu sou burro. Porque já me disseram que isso, já me disseram que aquilo. O primeiro vestibular que queria prestar era jornalismo. Aí eu estudei na escola pública, daí fui para uma particular e não consegui acompanhar bem o ritmo da escola. E eu sempre ouvi as pessoas dizendo assim, não, é muito difícil, na minha época jornalismo era só abaixo de medicina na UFSC. Não, nem tenta. Não vais conseguir, não vais conseguir, não vais conseguir. Me inscrevi, mas eu já me inscrevi derrotada.
fazendo assim a prova, eu não vou conseguir, porque é muito concorrido. E eu não consegui. E a pessoa realmente coloca aquilo como verdade, tu não faz com a mesma atenção que tu teria, aquele mesmo comprometimento, porque tu absorve o que os outros falam como se fosse uma verdade. Verdade. Olha só que interessante. E a partir de que idade uma pessoa pode começar a procurar um coach vocacional? Existe o coach vocacional para trabalhar com crianças, tá? Específico. Então não teria uma idade. Tu vai procurar o profissional do coach. Vamos supor uma criança de 5, 6 anos. Esse coach ele vai ter que ter o discernimento e o bom senso para ver se é mesmo a partir do coach ou se vai ter que trabalhar segmentado com um terapeuta, com um psicólogo. Porque nós não vamos entrar numa área que não nos pertence. Entendi. Mas o normal é no ensino médio. No ensino médio. Da adolescência para frente é o que é mais procurado. A partir do momento que você está querendo fazer as escolhas, né? Isso. Ok. Vou pedir para a nossa produção ver se ao vivo nós temos alguém participando aí conosco no programa Conversa Fora. Vamos dar uma olhadinha aí. Quem está conosco, vamos lá comigo então, Bruna. Olha, a Cláudia de Souza Santos está curtindo o programa, muito bem. Obrigado, Cláudia, pela audiência. Nós temos aí a Samira Gerciani também, muito bom. Ela que está lá no Paraná. Nós temos aí também o Gelásio participando, a Ludmila. Tá? Muito obrigado pela audiência, pessoal. Bruna, nós estamos chegando no final do nosso programa e eu acho importante você deixar um recado para o jovem que está buscando uma carreira profissional, que está fazendo essas escolhas. E essas escolhas envolvem não somente a profissão, né? Eu acho que também entra na questão afetiva. Sim. Casar agora, casar depois, me relacionar agora, relacionar depois, ficar no país, acreditar no momento político que vai melhorar ou ir embora para outro país. Então, assim, essas incertezas, né? Você poderia ter um recado especial então para esse pessoal? Então, eu diria o seguinte, que acredito que a maior das respostas que você deve achar é quem eu sou. E a partir de quem eu sou, tu vai também pensar assim, o que eu vou fazer pelo resto da minha vida? Então a questão profissional é muito importante, porque quando tu descobre quem tu és, a partir de princípios e valores, tu vai ser um profissional bem-sucedido e realizado. Então acredite, você tem potencial, você tem talento, não desista. Vai ter fracassos na vida? Vai, mas não pode desistir, porque as melhores conquistas são aquelas que tu teve maior trabalho, maior esforço para chegar até aquele ponto desejado. Então eu quero deixar como recado para vocês isso. Entenda que educação é um investimento, invista em você. E lembre-se que todo bom profissional busca o sucesso, só que o sucesso é fazer o seu melhor. Ok, muito obrigado pela entrevista. Bruna, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, foi excelente. Eu me senti aqui no programa Conversa Fora, vou falar com o nosso diretor, o Gelásio, né, que é filósofo aqui também do programa. Nós constituímos e tivemos a ideia de montar o Conversa Fora. Eu me senti, parece que eu estava conversando com uma filósofa aqui. Você disse que na formação tem filosofia, né? Eu dei aula de filosofia. Dei aula de filosofia. Então a gente, quando começa a falar do humano e começa a falar dessas questões assim tão complexas, a gente se atrai, né? E essa é a proposta do programa Conversa Fora. Queria agradecer então a sua audiência. Obrigado por estar conosco essa noite. Até a próxima quarta-feira, pessoal. Muito obrigado, boa noite.